Primero que me llama la atención es cómo se hace para no perder la pasión de hacer una película durante 10 años, más o menos. ¿Cómo se hace para no aburrirte, para no aburrirte de ti mismo, ¿no? Para no cansarte de ti? Contesto en español, todos entienden español, o porque si no él no entiende, el que hizo la pregunta no entiende. Bueno, en principio uno tiene que ser una persona muy divertida, entonces uno nunca se aburre de sí mismo. No, es interesante la pregunta, pues voy a hablar portugués. Eu acho que é interessante a pergunta porque podemos pensar o filme como muitos filmes, né? Ou seja, não somente 6, que são os filmes os diferentes episódios, mas cada filme, cada episódio tem muitos filmes. Poderíamos dizer, cada viagem que fizemos para fazer o filme foi um filme diferente. Cada viagem, porque não foi um filme feito tudo junto, mas que foi feito nas diversas, durante 10 anos. Então, fizemos o filme durante distintas viagens. Então, o que fizemos foi fazer uma estrutura, um sistema, onde tudo o que acontecia, nós gostávamos a maneira de filmar, gostávamos o pessoal que estava conosco, gostávamos do lugar onde estávamos filmando, éramos todos amigos. Então você não pode ficar cansado disso, porque é a melhor vida que você pode ter. Se eu lembro como se diz, rodaje, ou tornagem, como se diz, fala? Tornagem desse filme, eu lembro como uma sucessão de piqueniques. Para mim, foi como uma sucessão de piqueniques diversos, com os distintos amigos, com as meninas que são minhas melhores amigas. Então você não pode ficar chato disso, porque então é a paixão bem, porque você está fazendo como se fosse um esporte, fazer o filme, porque é um esporte que uno vai melhorando cada dia. Então não, a paixão cresce, não empequenece, não sei. Desde o início a ideia foi fazer um filme de tantas horas, ou isso aconteceu ao longo dos 10 anos? Não. Jamais pensamos para fazer um filme de 14 horas. Não. Eu pensava que o filme podia durar duas horas. Eu não gosto dos filmes largos, mas eles saem assim. É o resultado, não uma coisa que nós procuramos. Mas devemos aceitar que quando as horas vinham, que as horas continuavam se acumulando, falamos, vamos para frente, está bem assim. Somente temos que aprender como fazer com um jeito tão grande. Mas não. Não, se foi uma ideia no momento do filme, eu diria no segundo episódio, de fazer um filme que durasse muito tempo no tempo de fazer, né? Então, fazer um filme durante vários anos, porque compreendimos que o tempo podia ficar uma coisa importante no filme, que nós podíamos ver no filme. O tempo passado, o tempo no rosto, na cara das atrizes, no tempo, nossa maneira de filmar, no tempo. Que esses 10 anos iam se acumular no filme, e que isso ia ser um dos elementos presentes do filme. Então, um filme feito durante 10 anos
talvez pode durar muito. Ninguém pensou 14 horas. Se eu tivesse pensado, vamos fazer um filme de 14 horas, mas quando superou as 10, falamos, tá bom. Se superamos as 10, tudo pode acontecer. Parlo italiano? Tu hai parlato, hai detto che fare questo film è come fare tanti picnic, quindi ho amato moltissimo, a proposito di picnic, l'omaggio a Partite e campagne di Renoir, che è uno dei film che amo di più, e credo che sia forse il pezzo che mi ha dato più il senso profondo dello spirito di questo film. Todos compreendem. Ele gostou a parte do Renoir, da parte muda, a parte 5, a parte do piquenique. O que aconteceu recém? Sì. Allora il film, je parle un po' en français, il film c'est il piore, eu acho. È come una passeggiata, è come una promenade. E uno può entrare, passeggiare nel film, insieme al film, uscire, rientrare e passeggiare insieme al film. E mi ha ricordato quello che dicevano e che praticavano i surrealisti quando dicevano che il modo migliore per capire il cinema era entrare in un cinema, vedere un pezzo di film, uscire e rientrare in un altro cinema, e loro giravano per Parigi entrando e uscendo da un cinema e componevano il film. Questo mi sembra il senso profondo e anche struggente del film, perché il film ha un'ironia, il distacco, un disincanto, eccetera, ma quella parte muta, con il sonoro di Renoir, con la musica di Renoir e con la campagna, gli aerei, la campagna e il cielo argentino, tu l'hai girato lì, è la parte più emozionante e credo che sia la parte più struggente, in cui c'è il sentimento del cinema. Grazie. Ninguém compreendeu nada do que ele falou. Ele gostou muito porque ele falou que os surrealistas pensavam que a melhor forma, a forma mais surrealista de ver um filme era sair da sala, entrar noutra, fazer como uma espécie de cadáver esquisito, né? Um esquisito entrando, fazendo, sem ter uma lógica. Eu gosto muito dessa ideia porque, você sabe, não sei se você sabia, mas o surrealismo é a minha tradição, porque meu pai foi poeta surrealista. Então, para mim, que tem também a tradição de Borges, a tradição do Fantástico, a tradição que Porto da cuna, não sei como se fala, isso, uma tradição surrealista. Então, para mim é muito gostoso que você pudesse encontrar nesse filme, que é um filme muito argumental, muito, não sei se eu diria lógico, mas na tradição borgiana que todos podem encontrar, que você fale do surrealismo, para mim é um orgulho. Então, muito obrigado. Mas uma única coisa que eu não comparto com você, quando você fala de uma homenagem ao Jean Renoir. Eu não sei se é uma homenagem ao que acontece, porque você sabe, os que fazemos cinema não fazemos homenagens, mas somos mais ladrões. Eu acho que uma coisa que temos roubada do não é uma homenagem. Não é uma homenagem, é um crime. É um furto, isso, um furto. É um crime. Então, um crime que eu acho que se Renoir é no inferno ou no céu, acho que ele está compartilhando. Mas é um crime, é um bom crime. Un crime tendere. Un tenero. Um tenero, isso.
Isso, eu acho. O que mais? Quem deixou aqui? 5. São para mim? Obrigado. São tudo? Quer dizer, as histórias não têm nenhuma ligação. É uma história de um filho. As histórias não têm nenhuma ligação. Qual é a ligação? Você, a sul-americano, como qual seria a ligação dos filmes como um todo? Porque são bem... Bom, tem muitas ligações. Tem muitas ligações. Por exemplo, todas... Você... Não são metáforas. Eu não acredito nas metáforas. Não, tem muitas ligações. A principal ligação é que eles compartem o mesmo filme. Essa é uma ligação. Você viu um, depois outro, depois outro, depois outro. Essa é uma ligação, não é que está uma, outra, estão no mesmo filme. Uma ligação. Depois, estão as mesmas atrizes, as mesmas comediantes. O filme é feito para mostrar as comediantes. Então, é um plano que nós pensamos para que as comediantes puderam fazer seu jeito, não sei o que é, mas para que a câmera pudesse estabelecer uma relação com as comediantes. Isso eu acho uma grande relação, porque as histórias são somente uma excusa, um plano, um truco, não sei se truco como todos compreendem, um truco para filmar as meninas. E então, se você viu o filme completo, ontem deve ter visto que tem um momento do Edouard Manet, que pode ser uma homenagem, não sei se homenagem, mas que é um guinho, um saludo, né? A Edouard Manet. E eu acho que Edouard Manet foi muito importante para nós. Sim, a parte de Paris, mas tem um momento onde deixa Paris e somente Manet, depois um depois outro. Mas eu acho que para nós foi muito importante Manet, porque quando eu estava fazendo o filme, eu passei um tempo em Paris, fazendo o roteiro de um outro filme que eu fiz com o meu maestro, que se chama Hugo Santiago, e estava uma exposição de Manet. Então, foi porque quando vemos as exposições dos pintores, por exemplo, no Museu d'Orsay, a Paris, vemos 3 quadros, 4, 5 do mesmo artista. Mas nesse caso, eu vi praticamente toda a obra de Manet. Nós ficávamos 5 horas vendo as pinturas do mesmo artista. Então eu compreendi que ele estava fazendo uma coisa interessante, porque nós reconhecíamos os mesmos modelos. Estavam uma vez vestidos de toureira, não sei lá, ou estavam nuas, ou depois estavam fazendo... Então, a sucessão das formas que as modelos pegavam, para mim, eu acho, eram como formas diferentes do retrato. Não somente cada quadro, mas a sucessão, um depois do outro. Então eu compreendi que essa era uma forma também, essa sucessão era uma forma quase cinematográfica de mostrar elas, de fazer o retrato delas. Então eu compreendi que os diferentes disfraces, como se fala, disfraces também, disfraces, como é? Disfraces, era uma forma de mostrar a verdadeira cara dessas mulheres. Então eu comecei a praticar o disfraz delas também, o disfraz meu, o disfraz do filme. Então eu acho que é um filme que faz, que devela o rosto delas pela sucessão de disfraces. Isso é uma possível resposta, não sei, mas isso é uma relação, mas não tem uma relação temática, porque a ideia é que o filme não tivesse uma relação temática. O filme deve ser uma coisa que vai mudando para que sejam elas o que ficam, né? As coisas têm que mudar e têm que ser muito diversas entre elas para que as meninas fiquem, para que elas sejam a única coisa que fica. Mais ou menos, sim.
falou em Borges, eu fico vendo muito literatura no seu cinema, né? E você escreve ou você pensa em imagens ou como é o seu processo? Eu escrevo, sim, mas escrevo somente para fazer os filmes, não é que eu sou escritor, uma coisa como assim, não eu escrevo somente a voz e as palavras do filme. Mas eu acho que muitas vezes me falam é muito literário, e incluso falam, você deveria ser o escritor. Mas eu acho que isso é um engano, né? Porque se vocês tivessem a oportunidade de ler o roteiro do filme, não encontraria muito boa a literatura. Como literatura não é muito boa, é um pouco chata, eu não sei, é como vulgar, eu acho. Mas funciona contra as imagens. Não é uma coisa que você pode ler, que é uma adaptação, é uma coisa que funciona, mesmo que a música. Se você, ninguém vai escutar a música do filme, especialmente ele que não gosta, os que gostam, todo mundo todo o tempo fala, gostaria de ter a música do filme. Não, porque e depois damos a música e eles nunca escutam, porque se é uma coisa que é feita para o filme. Mora somente nesse particular país que é o filme. Eu acho que o filme é um país. Não sei se independente ou não, mas é um país. O que mais? Tem muitas. Nesse processo de escrita era aberto? Assim, as atrizes poderiam escrever coisas para elas, nomeadamente no episódio de ontem, que nós seguimos depois a história de cada uma das espias, elas puderam escolher como um pouquinho dessas histórias e de como poderiam ser vistas. E outra pergunta é se pudesse falar um pouquinho dessa construção do som, porque o filme tem muita banda sonora, eu pessoalmente gosto muito, principalmente também de ontem, que é um episódio tão grande e há qualquer coisa que sempre volta na característica da música que eu achei muito interessante. Porque às vezes meio que desaparecia e quando voltava eu reconhecia que parecia que era o mesmo som que estava desde o início, mas no entanto não era cansativo assim. Se pudesse comentar. Eu posso Óbvio. fazer isso? Porque no hotel cobra. Não, elas não participaram. Elas participaram somente uma delas, Elisa, que é a maluca do primeiro episódio. Ela participou comigo fazendo alguns diálogos do filme, mas depois compreendimos que a sua relação com o filme não tinha que ver com uma especial autoria, porque era quando o filme começou a crescer, descobrimos que quanto elas menos compreendessem o filme, mais autoras elas iam ser do filme. Porque como é uma ideia que eu acho muito diferente da ideia da autoria, porque o filme é feito por elas. Então, elas, por exemplo, no filme de ontem, que você viu, dessas espias, elas evidentemente não falavam francês, não falavam russo, não falavam nada, né? Então, muitas vezes elas não sabiam o que estavam falando. Nós tínhamos um tradutor, um amigo que falava francês, então ele falava para elas e elas repetiam, sem saber o que estavam falando. Então, compreendimos que essa forma delas de estar fora do argumento do filme era a maneira melhor delas de participar, porque elas eram como animais, no melhor sentido, não sei que pode não, era uma coisa que elas mesmas falavam. Somos como animais que estamos aí no filme, e então o filme é um filme onde nós podemos estar livres, não trabalhando para fazer o filme. Então eu acho que isso foi muito interessante. Elas decidiram não participar tanto e simplesmente deixar-se fotografiar, deixar que a câmera jogasse com elas um jogo estranho que elas controlavam, porque
Não é que era uma mirada de um diretor que está mirando. Não. Elas tomavam as decisões, mas tomavam as decisões de dentro do filme, não de fora. E a pergunta do som, sim, mas você está falando da música ou está falando do som? Ah, da música, porque tem o som também. Eu acho que o som é mais importante do que a música, porque trabalhamos muito num som que pudesse ter uma ideia fantasmática do filme, né? Porque a música não é uma coisa nova nos meus filmes. Eu trabalho sempre com músico. A gente se conhece muito bem. Já é uma coisa que é parecida a que eu falei das meninas, porque não é que nós temos com músico uma ideia. Você sempre, quando as pessoas que fazem cinema começam a trabalhar, você vê que muitas vezes se juntam a falar do filme. Por exemplo, eu tenho que fazer um filme, eu me junto com o diretor de fotografia para falar do filme. E eu sempre pensei, que falam? Que vão falar? Não, é muito difícil falar de um filme que não é feito ainda. Então, como eu trabalho com o mesmo pessoal faz 20 anos, já não falamos nada. Somente eu falei com o músico pelas 2 primeiros episódios. Bom, temos que fazer Herman. Fazer Herman? Sim. Herman tem que parecer um filme de Hitchcock. Você tem que copiar o Herman, né? Então ele não gostou, porque falava, todos vão a descobrir que copiamos Herman. Não, tem que descobrir. O pessoal tem que pensar que é uma música de Herman. Então ela não gostou, mas fiz. Depois, na parte de ontem, pensamos nessa música dos filmes de espias, por exemplo, de John Barry, como a música do James Bond, mas também uma música com madeiras, que tem um tipo de música que foi muito gostosa no século anterior. Uma música do mistério, mas que podia também jogar. Então fizemos isso. Mas a gente se conhece, perdão. Então é um jogo que nós conhecemos muito bem. Mas eu acho que a coisa mais importante que a música, que eu gosto muito, né, foi o trabalho com o som do filme. Porque, não sei se vocês perceberam, mas fizemos com uma segunda linha musical, sem música, mas que é as vozes dos personagens. Por exemplo, quando uma das meninas está caminhando por Paris, não sei o quê, tem como umas vozes eletrônicas que falam das coisas. Então eu acho que gosto de pensar que são como os fantasmas que estão olhando o destino delas e falando assim como umas coisas. Eu gosto desse segundo sentido fantástico do filme. E acho que trabalhamos muito nisso, com personagens sonoros, né? Como personagens que estão lá olhando o filme com o público, mas não só como público. Não é uma coisa um pouco... Não gostaria que sonasse New Age, mas não é New Age, é Middle Age. Que mais? Hola. A mí me gustaría saber 2 cosas. Una es si, pues al inicio de todo ya habías planteado todos los géneros que te han surgido. ¿Cómo fue eso? ¿Si fue como desde el cero? ¿Cómo te ha surgido hacer todo esto? Y otra cosa es que han estas actrices para tenerte ahí enganchado para escribir, para hacer todo esto para ellas. Ahí como el centro de todo. ¿Puedo responder en español? Sí.
digamos. Que han hecho, tengo algunas fotos si querés, después te muestro. No, no, la idea de los diferentes géneros no, fue creciendo a medida que el film se fue haciendo. Al comienzo del film estaba claro que la primera historia tenía que ser una historia, digamos, tonta. Tenía que ser una historia tonta. Es decir, la historia de las momias, una historia convencional. ¿Se entiende lo que digo? Una historia no especialmente sofisticada. Tiene que ser una historia como clásica, ¿verdad? Una historia que habíamos escuchado muchas veces. Por eso dice una historia como la que los americanos antes hacían con facilidad y ya no pueden hacer. Y después surgió la idea de Pimpinela, con los escorpiones, que esa ya era un poquito menos. Y después había una idea que tenía que haber acción física, pero la cuestión de los espías llegó más tarde. Y después el final con las cautivas del siglo XIX también estaba, pero toda la parte del medio se fue descubriendo a medida que iba pasando la relación con las chicas. Y entonces cuando él pregunta si ellas podían participar, más bien era al revés. Más bien había como pequeños mensajes entre ellas y el que escribía la película. Mensajes, por ejemplo, la mosca tsetse, es decir, la que podía traicionar, era como pequeñas venganzas que nos íbamos haciendo las chicas y yo. Entonces yo, como tenía miedo de que ella traicionase, escribía la mosca tsetse y entonces ella después, eran como una especie de pequeña batalla. Entonces era un poco la vida nuestra que iba modificando la relación entre ellas y yo. Y después, ¿qué hicieron ellas para mantener la película en torno suyo? Supongo que debería ser respondido por la misma película. Si la película no lo responde... No, pero o sea, ¿pero a ti te has surgido por ellas? Sí, absolutamente. Es una sociedad absoluta y hasta aún hoy volvería a ser la misma película u otra película diferente con ellas de la misma duración y durante el mismo tiempo. Sí, las quiero mucho y las admiro mucho, son mis amigas y me gusta hacer películas con ellas, podría hacerlas infinitamente. ¿Son brujas? Pero tal vez me han embrujado, sí. Podría alguno de ustedes desembrujarme, pero prefiero que no, prefiero seguir embrujado. Sí. Voy a seguir en español, si no te molesta. No, a ellos, a mí no me molesta para nada eso. Okay. Siguiendo con las chicas, sí. ¿Ellas durante los 10 años solo han trabajado para ti o le han surgido otros empleos profesionales o han hecho otras cosas? No sé. Bien. Una pregunta, luego tengo varias otras. Bueno, contestemos esta. Sí, hay una diferencia esencial, no quiero parecer excesivamente purista, pero me parece importante señalar que las chicas no trabajaron para mí en esta película. Ellas eran tan dueñas de la película como yo mismo, y siempre lo sintieron así. O sea, era un juego extremadamente mutuo, y supongo que eso en la película un poco se nota. Es decir, no es una película de sultán, aunque pueda parecer así, de un sultán con su harem. Más bien es al revés, me parece. Não, nesse primeiro episódio de hoje era bem Claro, mandão. Exactamente. Não? Bueno, pero es un chiste, finalmente termina él sufriendo. Bueno, pero independientemente de eso, que nunca fue una comanda, ¿no? La película era hecha, cuando empezamos a filmar ellas no habían hecho ninguna película nunca. Y cuando terminamos de filmar ellas habían hecho un montón de películas incluso como protagonistas. Y una de ellas, no voy a decir cuál, se volvió estrella de la televisión. Entonces, uma delas virou estrela da televisão. E na Argentina, não muito estrela tampouco, mas começou a trabalhar na televisão. Mas, então,
o filme foi a história delas, aprendendo não somente a fazer esse filme, mas a fazer filmes, a relacionar-se com a câmera, a trabalhar com a imagem, a se deixar encantar pela imagem. Então, um pouco o filme também é o caminho delas em relação com o cinema. Então, eu acho que isso é interessante também, como que elas começaram sem nenhuma experiência, e depois a experiência desse filme, mas dos outros filmes, que por supuesto foram muito piores do que esse filme, foram, em geral, foram filmes muito ruins, mas também de filmes ruins é feita a vida das mulheres, né? Tem mais pero usted me había preguntado en español. Perdón. Sí, bueno, pero puedo seguir. I titoli di coda durano quasi quanto il film. Ma la musica continua. Continua, è molto è buona, ma Peccato. dobbiamo Sí. perché sennò a macchina all'hotel, all'albergo parte. Decirle que me gustó mucho la película. Yo he visto muchas pinturas en la película. Ha hablado de Manet, lo he visto al final yo Manet. Lo he visto Anche en nel finale, certo, c'è Manet. Le Champs Coquelicot, por ejemplo. Al final yo he visto esa obra. No sé In por che qué. momento? Al final, cuando salían las chicas por Le Bagnesi. Sì. yo lo he visto ahí sin colores, pero he visto cómo la cámara me lo transmitió. También he visto en Bruselas cuando Casterman se reía, que al final hizo vi una obra de Magritte, por ejemplo. En Bruselas. Casterman è muy Sí, bueno, yo vivo en Bruselas, por eso he visto esa obra. Munch, Bruegel, pero eso lo comentabas en la película también. Munch no sé si tanto. Bueno, lo comentaste en cierto momento. ¿No? Ah, sí, mira, sí, es verdad, es verdad. Por eso me digo que la pintura es algo que te interesa mucho, ¿no? Bueno, otra pregunta para mí es, ¿cómo se monta una película así? ¿A qué momento? ¿Tantos años? No sé. Y luego la última es, ¿qué haces después de esto? Después de una película así. Bueno, lo de la pintura me gusta, sí, efectivamente. Tenemos una discusión con mi gran amigo Arroba, que piensa que Manet es una mierda, pero creo que la discusión la estoy ganando yo. Después, ¿qué más era? Lo de cómo se monta y qué hago después. Se monta, curiosamente, português, curiosamente a montagem do filme não foi muito difícil. Foi muito mais difícil a fazer o som do que fazer a montagem do filme. Por quê? Porque o som às vezes fazia o corte. Cortávamos onde nos parecia que o plano podia seguir e justificávamos o corte pelo som. Isso é uma coisa nova que fizemos. Mas o que é interessante, eu acho, sobre montagem, foi que eu não montei até ter acabado a tornagem do filme. Não montei nada até que tínhamos acabado o filme. Por quê? Porque eu pensei, o diretor que girou, como se diz, que filmou esse filme, que fez a tornagem, foi um diretor muito de esquerda, né? Muito de esquerda, muito liberal. Então, o diretor que faz a montagem do filme deve ser de direita. E porque depois não foi tanto de direita, foi um de direita neoliberal, mas não, porque foi porque tinha que ser duro, tinha que ser sem perdão, não tinha que ser como imaginativo, não, sem ideias,
somente pegar um plano com o outro. Depois não sei se foi assim, mas essa foi a ideia. O diretor tem que ser de direita, se tem uma coisa que tem que tirar fora, deve tirar fora, mas não funcionou. Você tem razão, porque não tiramos fora nada. Desculpe, mas essa foi a ideia, depois não funcionou. A próxima coisa, estávamos falando hoje com o diretor desse festival, que esse filme tem muitas coisas, praticamente eu acho que tem quase todas as coisas, mas tem uma coisa que não há muito no filme, há alguns, mas não muito, que são os cavalos. Não tem muitos cavalos. O cinema precisa dos cavalos. Então, a ideia para os filmes que vão seguir é fazer filmes no cavalo. Porque a Argentina é um país com muitos cavalos, com uma tradição hípica muito grande. Então, cavalos. E o século XIX, porque foi ali quando andávamos mais no cavalo. Então, cavalos, sim. E do século XIX, os gaúchos, filhos de gaúchos. Assim que isso é o que estou pensando agora, não sei, depois, talvez pensando assim, nos filmes ruins de coprodução. Mas se você me pergunta agora, eu acho cavalos, gaúchos, horizonte. Isso. Tá bom? Ah, não, tem muitas. Duas. Le perguntei, a película é de caballos. Está distraído el moderador. Come muito. Você entendeu os cavalos ou não? A vários momentos do filme ele torna-se de certa forma satírico. Foi um objetivo satirizar o cinema, a história do cinema, os vários géneros, a própria realização dos filmes, ou foi aparecendo por acréscimo? Sim, eu não sei satírico que você quiser, que você falar com satírico, porque uma palavra que pode ter muitos significados, né? Pode pensar, por exemplo, que estamos brincando com a história do cinema. Eu não sei se estamos brincando como falando, que chata que é a história do cinema. Não, se é assim, eu acho que não. Mas se tem uma coisa que é humorismo, não sei se essa palavra existe, não. Tem uma mirada de humorismo, uma mirada de cumplicidade, eu acho, com a história do cinema. Como uma mirada isso, cumplicidade. Não é uma mirada de falar, nós somos muito grandes, muito vivos, como falamos nós no nosso país. Não sei como se fala vivos, mas como o clever, como... Espertos. Sim, não, eu acho que uma forma de pensar com a cumplicidade com as imagens, uma cumplicidade com os maestros, por exemplo. Eu falei que roubamos a Renoir. Sim, mas é um roubo... Cumplicidade, anche amore però, C'è anche amore. C'è amore, ele fala que é amor. Sim, claro, mas essa é a cumplicidade. Eu não sei, mas eu acho que que o amor é a máxima das cumplicidades. Eu não quero definir o amor aqui, porque eu não sou estrangeiro, mas... Não sei o que você pensa, mas sim. Amor, sim. Mas é como falar que também foi uma mirada satírica sobre as atrizes. Eu não acho que seja uma mirada... A sátira, sim, mas uma sátira carinhosa, eu acho, né? Gostosa, uma sátira cúmplice, cumplicidade. Penso que isso sim. Mas não é feita o filme contra o cinema. Não, isso não. Eu penso que
Não, é certo que há uma sátira na quarta parte que vimos hoje, nos árvores, há um determinado, estamos a falar disso hoje, cinema contemporâneo, com durações arbitrárias, com paisagens, que é muito popular nos festivais de cinema. De repente, mesmo os títulos de crédito final, que é uma parte da película que já terminou, é uma espécie de alternativa ao isso que fazes tu com mais películas paisajistas. Uma película com a duração dos planos muito mais controlados. É uma coisa que nunca te disse. É uma sátira a certo cinema contemporâneo, não? Não. Isso que você pensa, teu inimigo são as durações dos que falam os paisagistas. Eu me considero um desses paisagistas, mas tem estratégias diferentes. Mas eu não vi esses filmes que você detesta dos festivais. Eu não vi nunca esses filmes horríveis dos paisagens. Eu penso que se eu visse, gostaria. Mas quem? Não, senhora, uma pergunta. Mas eu acho que não é que estou brincando com os que gostam de filmar os árvores. Eu gosto de filmar os árvores. Simplesmente encontrei uma maneira de filmar os árvores fazendo um jeito, um truco. Mas eu gosto dos árvores. Não estou brincando com os arboristas. Muitas perguntas. È un film straordinario, dunque le domande ci vogliono. Sì, siamo... E dunque questo film è un atto di libertà formidabile. Bravo. Libertà dal mercato e una radicalità e una anarchia, direi, narrativa formidabili. E il tutto dando a noi spettatori, a me spettatrice, un piacere che ho raramente provato negli ultimi anni andando al cinema. Quindi è possibile essere autori anarchici, radicali e dare piacere agli spettatori. La domanda è questa. La domanda è... Sufficiente senza domanda. No, la domanda c'è perché qual è il segreto tuo per trovare modo di produrre così e qual è la strategia distributiva? Lo voglio vedere anche nei miei altri paesi questo film. Come si fa? Quindi produzione per produrre altri film così e distribuzione per permettere a noi spettatori di vederli. Si è capito? Io ho capito che sono italiano. Bueno, gli altri, os outros, ele falou que o filme era uma coisa indescritível, anárquico. Não, o jeito do dinheiro foi... Nós temos não sei que idioma, posso falar português? Temos um grupo, então trabalhamos, é verdade que trabalhamos fora do sistema industrial, e trabalhamos contra a indústria, e assim. Eu acho que aqui no Portugal trabalham de uma maneira parecida, né? Aqui não é muito estranho falar assim, ou ao menos isso que falaram os portugueses que viajaram lá na Argentina, mas é mais comum encontrar esse tipo de filmes aqui no Portugal que em outras partes do mundo. Mas se eu tivesse explicar como é que fizemos as estratégias para conseguir o filme, não acabamos nunca.
mas eu acho que a primeira estratégia foi não ter a vontade de viver do filme, senão viver de outras coisas e fazer o filme ao mesmo tempo. Ninguém dos principais pessoas que fizemos o filme vivimos disso, nem as 4 meninas. Os outros cobraram, não vivimos do filme, não ganhamos nada. Depois, quando o filme começou a ganhar algum dinheiro, depois recebimos. Os outros atores cobraram, mas não muito. E o segundo truco, o grande truco, foi não filmar com o sistema de semanas. Então, não filmar como se fosse um filme ou um curta, ou 1000 curtas, ou um filme amateur, onde nos juntávamos para fazer. Por isso eu acho que aqui é mais comum esse jeito. Mas, bueno, não, uma distância e uma decisão de não fazer nada com a indústria, de trabalhar contra a indústria. Eu acho que é assim. Mas, incredivelmente, esse filme ganhou um sucesso que os outros filmes que nós fizemos no nosso grupo não ganhou nunca. Por exemplo, foi vendido à França. Então, na França, eles pagaram muito dinheiro, eles vão distribuir. Não sei como vão distribuir, mas eles vão distribuir. Esse é o problema deles. Mas aqui, para nós, se os franceses querem pegar no cinema, tá bom, não é o nosso negócio. Mas eu acho que uma ideia é que o filme não deve ter uma saída, o que se chama uma saída nos muitos cinemas. Eu acho que o caminho do filme é um caminho mais devagarinho, né? Um caminho que vai encontrando o seu público no curso dos anos, no tempo. Não é que tem que, como não tem que recuperar nada de dinheiro, não é que temos que ganhar para pagar, isso não é assim. Então podemos vir aqui, ir para lá, é uma coisa mais real. Então o público irá vendo os filmes. Você sabe, o Cidadão Kane, Citizen Kane. Você viu, senhora? Viu o Citizen Kane? Tá bom. Mas não vi no estreno, evidentemente, não, porque era muito... Mas você sabe qual foi o filme que mais visto na semana do estreno do Citizen Kane? Não sabe você? Você sabe? Sapete voi il film mais visto nella semana di estreno di Citizen Kane. Film più visto? Più visto nella settimana dove Citizen Kane foi estrenato a Hollywood. Non sabe? No, qual è? ¿Vos sabés? Nadie sabe. Nessuno lo sa. Quindi. No se sabe. Entonces, como nadie lo sabe, no importa. Entonces, sabemos que se estrenó Citizen Kane. Y eso es lo que importa. Entonces, no importa esa cosa que les importa tanto a los productores de, ¿cuál fue la que fue más vista? No importa, importa las películas que fueron vistas. Estoy seguro que fueron menos vistas, bueno, que se habla en español, que fueron menos vistas esas películas que fueron las más vistas en su semana que Citizen Kane, que todos aquí hemos visto. Entonces, las películas tienen otros caminos y otras formas de sobrevivir. Bueno, muchas gracias, muito obrigado a todos. Muito coragem por estar aqui.